Bora começar mais um vídeo aí, né? Movimentar esse canal. Saudações vascaínas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de lista. É isso, vocês gostam quando eu faço listas aqui, então eu vou continuar. Hoje eu vou escalar o melhor Vasco que eu já vi jogar. Mas para vocês entenderem direitinho aqui, eu vou colocar algumas regras. Como vai ser o melhor Vasco que eu vi jogar, não vai entrar, por exemplo, Roberto Dinamite, não vai entrar Barbosa, porque eu não vi jogar. Eu vou colocar jogadores ali de 2003 em diante, que é quando eu já tinha ali 10, 11 anos, que aí a gente já começa a entender um pouquinho de futebol. Não muito, mas a gente começa a entender um pouquinho. Então é isso, a missão não vai ser tão fácil assim, né? Porque é só de 2003 em diante. Não vou pegar os jogadores, por exemplo, da melhor fase da história do Vasco, que foi de 97 até 2000. Antes de começar o vídeo, porém, eu quero contar com o seu like, né? Já deixa o like aí pra fortalecer, depois manda esse vídeo aqui pros seus amigos, se inscreva no canal de uma vez se você não for inscrito. Sempre falo aqui que a gente tá rumo aos 50 mil, falta pouquinho, então ajuda a gente nessa missão se inscrevendo no canal. E você que gosta muito do canal e quer contribuir de outra forma, a gente tem aqui a opção de você se tornar um apoiador oficial do canal a partir de R$3 por mês, e aí você ganha direito a participar do nosso grupo de WhatsApp comigo e outros vascaínos. O link para você apoiar o canal está aí na descrição e tem um botãozinho aderir também embaixo do vídeo. Vamos lá, sem enrolação, vamos escalar logo esse time. Já deixou seu like? Já, né? Então vamos escalar esse time aqui agora, começando pelo gol. O melhor goleiro que eu vi jogar com a camisa do Vasco foi Fernando Praz, goleiro do Vasco de 2009 a 2012. Fernando Praz chegou na primeira Série B do Vasco. O Vasco já vivia um problema ali de goleiro. Desde a saída do Fábio, nenhum goleiro conseguiu se firmar no Vasco. O Fernando Praz chegou, se firmou, assumiu a posição de titular, fez uma excelente Série B, fazendo defesas extraordinárias. Fez essas 3 defesas aqui no Maracanã, que foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, coisa de outro mundo mesmo, uma sequência de defesas que entrou para a história do futebol brasileiro. E o mais importante, né, foi campeão nacional pelo Vasco. Fernando Praz foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, sendo o único goleiro da história do Vasco a levantar um troféu como capitão. Fernando Praz foi o capitão da Copa do Brasil de 2011, o único goleiro da história do Vasco campeão como capitão da equipe. O goleiro tá marcado aí na história do Vasco como um grande profissional, um profissional que sempre respeitou o clube, e eu pessoalmente tenho o Fernando Praz como ídolo, porque já disse isso em outros vídeos, ele foi o meu primeiro ídolo assim de estádio, que foi em 2009 que eu comecei a frequentar estádio aí, indo em todo jogo e etc e tal. O Fernando Praz foi o meu primeiro ídolo de estádio, por isso que ele está aqui nesse melhor Vasco que eu já vi jogar. Agora vamos escalar os jogadores de linha, né? Já foi o goleiro e agora vamos para os defensores. Na lateral direita, escalar a lateral é um problema, porque o Vasco acho que até hoje tem problema aí com lateral direito. Se você pegar de 2000 pra cá, você não consegue citar um assim que se firmou, então é difícil escolher um lateral direito. Por isso que eu coloco nessa lista aqui Wagner Diniz, que foi lateral direito do Vasco ali entre 2006, 2007, 2008, talvez o que ficou mais tempo aí jogando pelo Vasco na posição. Inclusive algumas vezes chegou a ser especulado na seleção brasileira, mas nunca foi convocado para a seleção brasileira, não. Wagner Diniz se notava por sofrer muitos pênaltis e cavar muitos pênaltis. O torcedor do Vasco, jogo em São Januário, sabia que teria um pênalti em cima do Wagner Diniz, isso era certeza. Tabelinha Moraes, Wagner Diniz caía na área, pênalti pro Vasco. Eu acho que você, quando pensa na palavra pênalti pro Vasco, já vê o Wagner Diniz caindo na área na sua cabeça. Então, Wagner Diniz está aqui como lateral direito nessa escalação de melhor Vasco que eu já vi jogar. Vamos pra zaga? Vamos começar com ele, Dedé, o mito só no Vasco, tá? Porque depois que saiu do Vasco é só Anderson Vital, o Dedé. Mito só no Vasco. Dedé chegou ao Vasco aí para disputar a Série B de 2009, não teve muitas oportunidades, até que em 2010 o Vasco estava com todos os seus zagueiros machucados e só tinha o Dedé para jogar. O Dedé estreou na partida contra o Vitória, fez uma excelente partida, saiu aplaudido e desde então não saiu mais da equipe, assumiu a posição e virou o mito, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco e 63º maior brasileiro de todos os tempos. Teve algumas partidas aí brilhantes do Dedé, como aquele botou o Neymar no bolso em São Januário. A fase do Dedé no Vasco era tão boa que ele chegou à seleção brasileira e chegou até a fazer gol de falta. Dedé bateu até falta no Vasco. Foi absurdo o que o Dedé fez com a camisa do Vasco. Eu acho que
com certeza, com toda certeza, o melhor zagueiro que eu vi atuar com a camisa do Vasco. Jogando ao lado do Dedé, Anderson Martins. Fez dupla com o Dedé ali em 2011, se sagrando campeão da Copa do Brasil, talvez com a melhor zaga do futebol brasileiro naquela época. O Martins foi vendido para o futebol árabe, onde ficou lá por muito tempo, depois voltou para o Corinthians, voltou para a Arábia e em 2017 voltou para o Vasco jogando em alto nível de novo e ajudando a colocar o Vasco na Taça Libertadores da América com as suas belíssimas atuações, porque o Anderson Martins chegou e deu um jeito ali na zaga do Vasco. Era uma zaga que tomava muitos gols. Quando o Martins chegou, a zaga do Vasco se estabilizou ali, até o Paulão jogou bem do lado dele. Então tá aqui, Dedé e Anderson Martins é a zaga do melhor Vasco que eu vi jogar. Na lateral esquerda, Felipe, o jogador que tem mais títulos com a camisa do Vasco. Felipe voltou pro Vasco em 2010, por isso que ele tá nessa lista, porque eu vi o Felipe jogar, mas a gente não pode deixar de citar também os títulos do Felipe com a camisa do Vasco, porque ele foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Mercosul, campeão de tudo pelo Vasco, todos os títulos importantes, o Felipe estava lá. E aí voltou em 2010 para o Vasco, sendo o principal jogador daquela equipe e também foi um dos principais jogadores na conquista da Copa do Brasil de 2011, fazendo belíssimas atuações com passes assim espetaculares. O Felipe com a bola no pé ali de 2010 a 2012 não tinha igual, ele colocava a bola onde queria. Era realmente um prazer ver o Felipe jogar, coisa de outro mundo, um dos maiores da história do Vasco e óbvio que tá aqui na minha lista de melhores jogadores que eu vi jogar. Lateral esquerdo, Felipe. Meio campo agora, vamos começar pela volância. Volante tem que ter aquele cara que bate, que chega duro, chega pesado, quebra a canela adversária e a única opção possível é Guinha Azul, que chegou ao Vasco em 2013, no ano que o Vasco foi rebaixado, infelizmente. Guinha Azul teve algumas lesões, mas 2014 2015, Guinha Azul foi ali um verdadeiro guerreiro em campo, criou uma identificação muito grande com a torcida do Vasco, campeão carioca como capitão da equipe, levantou um troféu com a camisa do Vasco e tem o imenso respeito aí dos vascaínos, e o Guinha Azul também tem um grande respeito pelo Vasco, por isso que ele está aqui escalado como volante desse time. E agora a coisa começa a ficar boa de novo, hein? Porque do meio pra frente a gente tem mais opções para colocar. O primeiro meio aqui é Juninho Pernambucano, que voltou ao Vasco em 2011, logo após o Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Na sua estreia já meteu um gol de falta contra o Corinthians. Cara, foi uma das maiores emoções da minha vida esse gol do Juninho contra o Corinthians, porque eu sempre esperei a volta do Juninho Pernambucano. Na primeira partida dele, já no início da partida, ele acertou essa falta, marcando um golaço ali. Eu já fiquei maluco da cabeça já com a volta do Juninho Pernambucano. E é claro que a gente não pode deixar de citar aqui também a história do Juninho Pernambucano, o gol contra o River Plate em 98, gol na final do Mundial. O Juninho tem uma história aí ímpar com a camisa do Vasco, campeão da Libertadores, campeão da Mercosul e campeão brasileiro, mas aqui na minha lista só vários jogadores que eu vi, né, de 2003 adiante. Como eu vi o Juninho em 2011, 2012 e 2013, o Juninho Pernambucano está aqui nessa lista dos melhores jogadores do Vasco que eu vi jogar. Ao lado de Juninho Pernambucano é um nome pra ser polêmico. Tem que ter polêmica, senão o vídeo não rende, né? Se não tiver uma polêmicazinha, vocês não comentam aí: caraca, o Juninho tá ficando maluco, como é que ele botou esse maluco aí no time? Tinha gente melhor pra colocar. Então vai o meu nome polêmico aqui na lista. Moraes, ele mesmo, Manuel Moraes de Amorim, o Moraes. Revelado pelas categorias de base do Vasco, Moraes foi por muito tempo a única esperança técnica do Vasco. Por isso que o Moraes está aqui. O Moraes segurou a onda ali numa época que a gente não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém. Os times do Vasco, se hoje os times do Vasco já são fracos, na época do Moraes era time mais fraco ainda. Não era rebaixado, não sei como. Era milagre de Deus mesmo para não deixar o time ser rebaixado. O Moraes mesmo assim conseguiu ser convocado para a seleção brasileira, jogando com um monte de bagra do seu lado. E é cria da colina, por isso que também conta pra estar aqui. É cria da casa, tem que estar aqui. O Moraes poderia ter sido muito maior do que ele foi. Infelizmente, não rendeu o que a gente esperava, mas por ter sido durante muito tempo a única esperança técnica, o único jogador que nós, torcedores vascaínos, eu, quando era lá, início da minha adolescência, só esperava alguma coisa de diferente do Moraes, o Moraes está aqui citado nessa lista do melhor Vasco que eu vi jogar. Pra fechar esse meio de campo, o pé de anjo, Marcelinho Carioca. Campeão carioca pelo Vasco
em 2003, jogando muita bola e carregando aquele time nas costas. Eu lembro que eu tinha ali 10 anos quando o Marcelinho chegou e eu fiquei muito feliz, cara, de ver o Marcelinho Carioca com a camisa do Vasco. E ele jogou muita bola e criou uma identificação muito legal com a camisa do Vasco. Falta em São Januário era certeza de gol, porque o Marcelinho Carioca colocava na rede. Talvez um dos maiores batedores de falta da história do futebol, ao lado de Juninho Pernambucano. Imagina esse time jogando junto, hein? Eles estão aqui no time, os dois, Juninho Pernambucano e Marcelinho Carioca. Se tivesse falta, eu acho que o goleiro já entraria em depressão na hora. O Marcelinho também foi outro que ajudou bastante numa fase que o Vasco era carente de ídolos. O Marcelinho chegou para ser a referência e foi a referência durante muito tempo. E é um cara que eu sei que o torcedor vascaíno tem um carinho grande por ele, e o Marcelinho Carioca também tem um carinho muito grande pelo Vasco, apesar de ele ter sido revelado pelo Flamengo. Depois que jogou no Vasco, ele chegou a dizer algumas vezes que no Rio ele é torcedor do Vasco da Gama. Marcelinho Carioca tá aqui escalado no meu melhor Vasco que eu vi jogar. Irmão, teve um gol do Marcelinho Carioca contra o Santos na Vila Belmiro que foi talvez um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Que o cara cruzou, o Marcelinho pegou de primeira. Uma coisa absurda, jogava demais o pé de anjo. E agora vamos para o ataque, né? Vamos citar aqui o primeiro, Leandro Amaral. Leandro Amaral chegou ao Vasco em 2006 e já caiu nas graças da torcida porque o cara era um artilheiro nato. Eu acho que desde o Romário o Vasco não teve um atacante do nível de Leandro Amaral, porque o cara era realmente matador. E desde que o Leandro Amaral saiu, o Vasco não teve um atacante aí do nível do Leandro Amaral para suprir essa ausência do Leandro Amaral. Eu acho que a galera da minha geração, o Leandro Amaral foi o melhor atacante aí que viu jogar com a camisa do Vasco. Mais um que chegou numa fase onde tudo dava errado pro Vasco e ele era a única opção. Talvez tenha sido aí o primeiro ídolo dos jovens vascaínos. Eu conheço uma galera um pouquinho mais nova do que eu que teve o Leandro Amaral como primeiro ídolo e também como primeira decepção, porque ele trocou o Vasco pelo Fluminense numa briga judicial, uma saída muito chata que manchou a imagem do Leandro Amaral com a camisa do Vasco, porque eu tenho certeza que se não fosse por esse episódio aí da saída conturbada dele, ele seria lembrado até hoje, mesmo sem ganhar títulos nenhum, como um grande jogador da história do Vasco, porque o que jogava a bola o Leandro Amaral, o que fez de gol o Leandro Amaral foi absurdo. Aquele jogo contra o Lanús, ele classificou a gente pela Sul-Americana, eu fico arrepiado só de lembrar. Uma pena que o Leandro Amaral tenha estragado a sua passagem pelo Vasco, mas está citado aqui bem justamente como um dos melhores atacantes que eu vi jogar com a camisa do Vasco. E para encerrar isso aqui, o capitão da equipe que faz dupla de ataque com o Leandro Amaral é o baixinho Romário. Apesar da gente já ter pegado ali a parte final da carreira do Romário, eu ainda lembro de muita coisa. Mesmo quando eu era criança ali com 7, 8 anos, eu lembro do Romário na Mercosul, eu lembro do Romário fazendo gol pra cacete no Brasileiro. E de 2003 pra cá, que foi a regra que a gente colocou, Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2005 aos 39 anos. O cara fazia gol pra cacete com 40 anos de idade. Romário era brabo. A bola sobrava pra ele, ele fazia gol. E também marcou o seu 1000º gol com a camisa do Vasco em São Januário contra o Sport. Está marcado aí na história do Vasco, então eu acho bem justo que o Romário esteja aqui, porque, cara, mesmo o Coroa, pô, tinha jogo no Campeonato Carioca que o Romário entrava já com 42 anos, pô, o cara entrava e fazia gol, entrava aos 20 do segundo tempo, fazia 3 gols, era assim, absurdo. O Romário era fora de série, mesmo o vovô Romário tá citado aqui como o melhor atacante que eu vi jogar. E para comandar essa seleção, Ricardo Gomes, técnico campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, que fez um trabalho aí excelente em 2011, pegando um time que estava desacreditado, que era cotado a brigar pelo rebaixamento e levou até o título da Copa do Brasil. Depois, infelizmente, teve o AVC e nunca mais voltou a ser a mesma coisa aí como treinador. Mas tá aqui, Ricardo Gomes, treinador dessa seleção. E agora a gente vai recapitular aqui a nossa escalação. O melhor Vasco que eu vi jogar está escalado no 4-4-2 com Fernando Praz no gol, Wagner Diniz, Dedé, Anderson Martins e Felipe, Guinha Azul, Juninho Pernambucano, Moraes e Marcelinho Carioca. Na frente, Leandro Amaral e Romário, o técnico Ricardo Gomes. E aí, você concorda com essa lista? Você é mais novo ou é mais velho do que eu? Coloca a sua lista aí embaixo, mas é pra ser sincero, é só pra colocar quem você viu jogar, não vale a galera da antiga não. Tamo junto, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, até a próxima.